E aí, pessoal, vamos seguir nossa aula, onde nós iremos ver o assunto sobre funções. E essa primeira parte nós vamos compreender domínio, contradomínio e imagem, certo? Então, o que são as funções? Uma função é uma aplicação que relaciona os elementos de dois conjuntos não vazios. Uma função é uma aplicação que relaciona os elementos de dois conjuntos não vazios. Tá? Considere dois conjuntos não vazios A e B, em que uma função relaciona cada elemento de A ao único elemento de B. Ou seja, ele quer dizer que todos os elementos do conjunto A, ele se relaciona com um único elemento do conjunto B, certo? Para entender melhor essa definição, imagine aí uma corrida de táxi. Para cada viagem, ou seja, para cada distância percorrida, existe um preço diferente e único, né? Isto é, não tem sentido uma viagem ter dois preços diferentes. Tá? Se eu for uma viagem de 36 quilômetros, né, e eu volto, vai dar dois valores diferentes, quer dizer que a ida é um valor e a volta é outro? Não é dessa forma, né? Agora, quando eu tenho destinos diferentes, então é claro que eu tenho preço diferente da viagem. Então isso a gente representa também em funções. Alguns exemplos que a gente vai trabalhar, a gente vai ver melhor. Uma função é uma aplicação que relaciona os elementos de dois conjuntos não vazios. A gente já falou. Considere os dois conjuntos não vazios, A e B, em que uma função f relaciona cada elemento de A a um único elemento de B. Tá aí o exemplo, né, que eu quero mostrar. Tá aí o conjunto A. Tá aqui o conjunto A, onde eu tenho os elementos x, y e z, para melhor definir o conceito sobre função. E aqui eu tenho o conjunto B, onde eu tenho os elementos A, B e C. Veja que todos os elementos do conjunto A, ele se relaciona com elementos do conjunto B. Então, isso é a definição de função. É quando todos os elementos do primeiro conjunto, ou seja, do conjunto A, né, ele tem um único correspondente em B. Um único correspondente em B. Vamos mais detalhado. Tá aí. Agora podemos pensar, afinal, quando uma relação entre dois conjuntos não será uma função. Quando é que não será uma função? A gente viu que função é quando todos os elementos do conjunto A se relacionam com um único elemento do conjunto B. Veja aqui dois casos. Veja só, todos os elementos aqui, voltando aqui, todos os elementos de A ó, se relacionam com os elementos de B, verdade? Verdade. Mas não é uma função. Por que que não é uma função? Veja só por que que não é uma função. Simples. Ele não é uma função porque existe um elemento do conjunto A, tá aqui, ó, que ele se relaciona com dois elementos em B. E a gente viu a definição seguinte, que para ser função, o conjunto A aqui, todos os elementos têm que corresponder, tem que ter relação com os elementos de B. Até aí, ok. Mas ele fala depois, né, para terminar a conclusão, ele diz que o conjunto A, todos os elementos de A têm que se relacionar com B, mas com um único elemento. E aqui ele está se relacionando com dois elementos. Então, ele não é função. Ok? Segundo caso aqui. Por que é que esse segundo caso aqui também não pode ser classificado como função? Simples. Porque existe um elemento de A que não se relaciona com B. E aí chega a primeira parte. Só é função quando todos os elementos de A se relacionam com B. Aqui no primeiro caso aqui, ó,
todos os elementos de A se relacionam com os elementos do conjunto B. Mas só que existe um elemento que se relaciona com 2 elementos do conjunto B. Por isso que não é função. Porque para ser função, além de todos os elementos do conjunto A se relacionar com B, cada elemento só pode se relacionar com um único elemento em B, certo? E aqui tem um elemento que não tem relação com um elemento do conjunto B, então também não é função, ok? Então tá aí os casos que não são classificados como função. Para compreender domínio, contradomínio e mais de uma função, vamos utilizar alguns exemplos, certo? Veja só, o conjunto A do que partem as relações é denominado domínio, ou seja, o primeiro conjunto, que é o conjunto A que tem os elementos, né? Se ele é uma função, então todos os elementos ali daquele conjunto, ele é classificado como domínio, o conjunto A é classificado como domínio, né? E o conjunto que recebe as flechas, as relações, né, de elementos do que vem do conjunto A para o conjunto B, né, o conjunto B ele é classificado como contradomínio. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um exemplo, o conjunto A, eu tenho 1, 2 e 3, e o conjunto B, eu tenho 0, 1, 2 e 3, ok? O que ele quer dizer é o seguinte, que todo esse conjunto A aqui, ele é chamado de domínio, ok? Ele está se referindo a isso. Agora, ele fala o seguinte, que se é função, a gente tem a entender que todos os elementos de A se relacionam com B. Eu fiz aqui uma relação dos elementos, certo? Com alguns elementos de B. E aí ele fala o seguinte, e o conjunto que recebe as flechas, quem recebeu as flechas aqui, ó, quem recebe as flechinhas é o conjunto B. Então, esse conjunto B é chamado de contradomínio, certo? Então, o primeiro conjunto, ele é chamado de domínio. E o segundo, que é o conjunto em que os elementos recebem a flecha, né, a relação, ele é chamado de contradomínio. Eu vou apagar aqui para a gente compreender melhor, certo? Tá aí. Domínio. Domínio, DF quer dizer domínio de uma função, né? É igual ao primeiro conjunto, que é o conjunto A, que a gente fez aí, ó, um exemplo, A, 1 e 2, né? O domínio da função é todo o conjunto A. E o contradomínio é o conjunto B, é o que recebe a relação. Um exemplo aqui, ó, é função? Sim, porque todos os elementos do conjunto A se relaciona com os elementos do conjunto B. E esses elementos do conjunto A só tem um único correspondente, é uma função. E o domínio é o conjunto A e o contradomínio é o conjunto B, certo? Tá aí, ó. E o que é a imagem? Imagem é simples. O subconjunto do contradomínio. Ou seja, são os elementos que estão no contradomínio que recebem a relação com os elementos do conjunto A, certo? Formado por elementos que relacionam com os elementos do conjunto é denominado imagem. Por exemplo, eu tenho aqui só um exemplo. Vou colocar aqui. Eu tenho o conjunto A. Eu tenho 1, 2 e 0. E aí eu tenho o conjunto B. 0, 1, 2, 3 e 4. E aí eu tenho a relação, certo? Dos elementos do conjunto A com o conjunto B. Quem é o domínio? Eu falei que é todo o conjunto A. E quem é o contradomínio? Todo o conjunto B. E quem é a imagem? Ele acabou de falar, são subconjunto. É o subconjunto que está no contradomínio. Quem é o subconjunto? É o conjunto que está contido no conjunto B. E quem é ele? São esses elementos aqui, ó, que estão
relacionado com os elementos de A. Isso aqui é o que nós chamamos de imagem. Quem é o contradomínio? 0, 1, 2, 3 e 4. Quem é a imagem? Só esses elementos aqui, ó, do contradomínio que se relaciona com A. Que é quem? 0, 1 e 2, certo? Vamos apagar aqui para ficar melhor. Vamos aí. Um exemplo. Considere a função A, relação com B, representada no diagrama a seguir, e determine o domínio, o contradomínio e a imagem. Tá aí, ó. Que eu acabei de falar. Quem é o domínio? Quem é o domínio? Eu posso chamar de DF, ok? O domínio é todo o conjunto A, certo? É todo esse conjunto aqui, ok? E quem é o contradomínio? Vou chamar CD. Contradomínio dessa função é todo o conjunto B. Agora, quem é a imagem? Vou chamar IM, quer dizer imagem da função. São os elementos do conjunto B que se relaciona com os elementos do conjunto A. Quem são, ó? 0. Quem, ó? 2. E quem, ó? Menos 1. A imagem são os elementos que estão no contradomínio, né? Que se relacionam com os elementos do conjunto A. Ok? Vamos a outro caso. Tá aí. Dada a função f de x igual a 2x menos 3, ele deu a função e ele diz que o domínio é 2, 3 e 4. E o contradomínio são compostos pelos números naturais entre 1 e 10. Qual das opções abaixo apresenta o conjunto imagem? Olha o que ele está querendo dizer aí, ó. Olha só. Ele está dizendo o seguinte, que o conjunto A, né, é composto por quem? O conjunto A voltando, por o domínio, que é o conjunto A, né, o conjunto A, o domínio, ele é formado pelos elementos 2, 3 e 4. Ele disse que o contradomínio aqui, eles são números naturais que estão entre 1 e quem? E 10. Ou seja, ele quer dizer que é o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Eu conheço aqui o domínio e o contradomínio. Mas a questão, ele pede o quê? A imagem. Então, vamos apagar aqui para a gente calcular a imagem. Como é que eu vou encontrar a imagem? Para mim encontrar a imagem, só basta eu saber ali a lei da função que ele me deu e os elementos desse conjunto aqui, que é o domínio, ok? Veja só, pagando. Tá aí. Quem é a função? A função f de x é igual a 2x menos 3. Vamos colocar aqui, ó. F de x é igual a 2x menos 3, ok? Quem é o domínio? Vou colocar bem aqui o domínio. Ele falou que o domínio era quem? 2 e 3, certo? Então, A é 2, 3 e 4, né? Tem um 4 também, certo? Veja só, aqui é o domínio. Com o domínio e com essa função, eu encontro a imagem. Como assim, professor? Simples. Porque o domínio A aqui é igual a x, ok? A é igual a x. Então, eu vou pegar esses elementos de 1 por 1, que está no conjunto A, que eu vou chamar esses elementos de 1 por 1 x, e substituir aqui de 1 por 1, ó, nessa função. Quando eu substituir, eu vou encontrar a imagem. Que a imagem, ó, f de x é igual a y. Então, vamos aqui, ó, y é igual a 2x menos 3. Primeiro caso, ó, vou pegar o 2. Onde tiver
x eu vou substituir pelo 2, ó. Y é igual a 2 vezes 2 menos 3. Separar aqui, ó. E aí, 2 vezes 2, 4, menos 3. Eu estou pegando essa função, ó. 4 menos 3 dá 1. O primeiro elemento da imagem, quem é? É o 1. Né? Aí eu vou para o segundo caso. Vamos lá, ó. Y é igual a mesma função, 2x menos 3. No lugar de x agora, nesse primeiro caso eu coloquei o 2. Agora eu vou colocar quem, ó? Aqui, o 3. Então, 2 vezes x, quem é o x? 3 menos 3. Y é igual, 2 vezes 3, 6. Menos 3 é igual a 3. O segundo elemento é quem? 1 e 3. Certo? Vou pegar o terceiro caso, porque eu tenho 3 elementos. Tá aqui, é quem? 4. Vamos lá. Y é igual a 2 vezes x. Quem é x? É o 4. Menos 3. 2 vezes 4 dá 8. Menos 3 é igual a 5. Quem é a imagem? Eu achei 1, 3 e 5. Resposta, alternativa A. Certo? Beleza? Vamos para a próxima. Outro caso diferente, ele pede para determinar o domínio dessa função aí. Veja que a função, né, ele deu uma fração. Então, basta você pegar só a parte do denominador. X ao quadrado menos 4. E isso não pode ser igual a zero, porque se for zero, vai ser uma função nula, né? Um conjunto nulo, né? Então, eu vou colocar diferente de zero. X é igual diferente. Passa o menos 4 para lá, vai 4 positivo. X. Passa o quadrado para lá, para o segundo membro. Quando eu passo o quadrado para o segundo membro, ele vai mais ou menos raiz quadrada de 4. X é diferente de mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. O que ele quer dizer é o seguinte, que o domínio pode ser qualquer número, menos o 2 positivo e o 2 negativo. Ou seja, o domínio é todo o conjunto real, menos um número positivo e o número negativo, que é o 2. O 2 positivo e o 2 negativo. Pode ser qualquer número, menos o 2 positivo e o 2 negativo. Então, chegamos à conclusão, ó, que o conjunto domínio, tá aqui, ó, da função dada é domínio. X pertence aos reais, quer dizer que pode ser qualquer número, tal que x não pode ser menos 2 e nem 2 positivo, né? X é diferente de menos 2 e x é diferente de 2. Até a próxima aula. Na próxima aula vamos dar continuidade ao assunto de funções. Boa sorte.